Olá, boa noite a você que está acompanhando a programação do canal 16 na NET ou através das nossas redes sociais. Iniciamos agora mais uma edição do Câmara Entrevista. E o meu convidado de hoje é o vereador Indiomar dos Santos. Boa noite, vereador, seja bem-vindo. Boa noite, Ana. Boa noite aos telespectadores. Seja bem-vindo, vereador. Aos nossos telespectadores, esse é um espaço, então, para falar sobre iniciativas, pautas, projetos, bandeiras, do vereador. Então, um espaço para conhecer mais sobre esse mandato do vereador. Então, vereador, antes de falarmos sobre os seus projetos, sobre as suas ações políticas, vamos apresentar, então, aos nossos telespectadores um pouco da sua trajetória profissional, o que trouxe, então, o Indiomar à vida política. Bom, Ana, eu sempre trabalhei no ramo da segurança privada. E eu sempre, como a gente aprende muito, no lado empresarial, eu posso dizer que no ramo da segurança eu fui patrão e fui peão. Eu fui vigilante, supervisor de segurança, fiscal e instrutor na área da segurança privada. Então, durante a minha trajetória de instrutor, passou pela escola interiorana onde eu dava aula, mais de 30 mil alunos. E a gente aprende muito, que a gente mais aprende do que ensina. Então, a gente tinha esse senso de trabalhar com o povo, de conversar com as pessoas, e a gente conversa também sobre muitas demandas da nossa cidade. E eu comecei a pensar, por que não a política? Se a gente já está envolvido com as pessoas, por que não fazer uma política boa de construção, de ajudar o próximo, de trazer aquele pensamento, às vezes, que a gente tem de melhorias para o trabalho aqui no Legislativo. E muitas vezes eu criticava, às vezes, os vereadores, por muitas coisas que não eram feitas. E hoje aqui a gente está aprendendo muito o trabalho, que a gente tem que estar unido ao Executivo para conseguir as coisas, Então, isso que me levou a entrar na política. A política boa, a política de construção, a política de ouvir as pessoas e trazer as demandas para ser resolvidas aqui. Perfeito. Vereador, é a primeira vez que o senhor é eleito, mas o senhor já havia participado em outras candidaturas, em outros pleitos. O senhor chegou a ser suplente também, Conta para nós um pouco mais sobre isso. Bom, eu comecei a concorrer lá no ano 2000. Fiquei de suplente, faltou 8 votos. Nossa, pouco, Então a gente já tinha um grupo de apoiadores, de amigos há tempo, que reconheciam o nosso trabalho no ramo da segurança e foi uma eleição boa. Depois que eu corri de novo, mas sempre dava na trava, faltava poucos votos, e nessa vez eu passei para o ramo de transporte, onde eu tinha 2 vans escolares, eu carregava as crianças para as escolas, e com a pandemia nós ficamos 2 anos parados. E eu fui convidado novamente a participar desse pleito. Foi um pleito diferenciado, um pleito mais difícil, que a gente não podia visitar as pessoas, a gente não podia fazer reuniões para agregar as pessoas, para colocar o nosso pensamento, mas mesmo assim eu tive um apoio muito grande, de pessoas que já nos conheciam, já conheciam o nosso trabalho. Foi um trabalho sempre sério, um trabalho sempre destinado em prol dos menos favorecidos, e isso me levou a concorrer novamente. E acontecer até de eu novamente chegar e ganhar dessa vez por 8 votos. Dessa vez eu não perdi, ganhei por 8 votos, de um vereador com muita qualidade, que foi o Ronaldo Rosas, que tinha feito um bom trabalho também, Mas, graças a Deus, nós conseguimos o êxito, que foi participar dessa 18ª legislatura. 8 é o seu número, então. 8 é o número. Muito bem. Vereador, então, já eleito, quais são as suas principais bandeiras, de mandato que a gente pode conhecer? Bom, Ana, muitos vereadores, eles escolhem um partido para concorrer e depois que se elegem, eles mais dão atenção à sigla do que ao trabalho prestado. Eu já fui diferente. Eu me elegi, mas claro, evidentemente que a gente precisa de uma sigla partidária, mas eu resolvi mais ouvir as pessoas, deixar a sigla partidária, o pensamento político, que é amor a partido, amor a candidato, e seguir a minha intuição, que só unido com o Poder Executivo a gente vai conseguir construir algo. E foi o que eu fiz no meu mandato. Eu me uni ao Executivo e muitas coisas nós construímos juntos.
né? Porque tu unido, apoiando o executivo, tu consegue também desempenhar o teu trabalho que tu quer desenvolver, né? Perfeito, e isso é até uma questão que eu quero aproveitar para perguntar então para o vereador, que é essa questão da relação com o executivo, com os secretários também, a gente vai detalhar já, mas com o executivo, né, vereador, como que funciona essa relação, porque muita coisa aqui depende dali e dali depende daqui, né? Imagina, Ana, se eu fosse oposição, simplesmente oposição, que tudo que é bom eu criticasse. Tem muitos políticos assim, que tudo que é bom que vem do executivo, projetos, vai tudo contra, porque eles têm um objetivo, um ideal político. De repente, outras ideias, então o trabalho deles é criticar, o meu não. O meu é incentivar, porque tudo que vem do executivo que é bom para a comunidade, com certeza, nós vereadores temos que apoiar. E se eu tenho uma relação boa, eu tenho como sentar com o secretário, conversar, sentar com o prefeito e levar as minhas indicações, as minhas demandas, que não é minha, é da comunidade que me pede. Então, por isso que eu escolhi fazer parte desse governo que vem fazendo muito para a nossa comunidade de Passo Fundo. Perfeito. Uma coisa também importante, né, a gente destacar, é como que funciona a relação com os secretários, porque só para o pessoal entender, né, muitas indicações, demandas, solicitações são enviadas dos vereadores às secretarias, né, ao executivo, aos órgãos competentes. Então é muito importante ter uma boa relação, né, vereador? Com certeza. Conta para nós como que funciona a sua relação, então, com o secretariado. Bom, é uma relação boa, né, os secretariados são todos secretários de qualidade, né, técnicos, e evidentemente que nem todas as demandas nossas, às vezes, é possível ser feita, né? Que passa por um análise técnico do secretário, mas eu estou muito feliz nesses praticamente 2 anos e 7 meses de mandato, que muitas demandas do meu gabinete foi atendida, porque era de real necessidade mesmo para a comunidade. O senhor consegue exemplificar algumas para nós? Eu tenho algumas aqui até. Logo que eu concorri, que eu entrei de vereador, que eu assumi, tinha muitas demandas do bairro Cruzeiro, Santa Maria, Vila Nova, Santa Terezinha, porque é um bairro que eu me identifico muito, né? Um bairro que eu nasci, tive minha infância, participei com os amigos, por mais não morar mais ali, mas tem esses laços de amizade. Então as reivindicações chegaram porque o bairro Cruzeiro, por exemplo, há anos não tem presidente de bairro. Não tem um representante ali. É um bairro grande também, grande, né? E que estava, muitas demandas tinham, né? Desde pavimentação de rua, canalização, e as pessoas reivindicavam isso. Mais de 30 anos não era feito obras como foi feito agora. E o bairro Santa Maria também teve outros vereadores que talvez não se importaram muito em construir essa ligação com o executivo. E também não fizeram aquilo que a comunidade esperava. Mas nós não. É para ver alguns trabalhos nossos que foi prestado. E não é só nesses bairros, é em outros bairros também, né? Avenida Niterói, trecho que liga a Avenida Rio Grande. Há anos era a reivindicação das pessoas lá, antes da campanha até. Na campanha política eu passei lá, eles reivindicaram isso. Eu conversei, depois logo que assumimos aqui, eu conversei com o Pedro, prefeito, né? Mostrei a real situação, foi asfaltado, né? Outro, a rua Belo Horizonte, aqui ao lado do Stock Center, na Petrópolis, a canalização a céu aberto, a reivindicação da comunidade ali, também foi feita. Depois vem a rua Xingu, bairro Cruzeiro, toda asfaltada, a Frei Caneca, vai ser na sua totalidade, agora toda asfaltada. A Coronel Pellegrini, um trecho que faltava, foi asfaltado. A José Bonifácio, que desafogou a Coronel Pellegrini, toda asfaltada. A Senador Pinheiro, que a semana passada até ficou pronto o asfalto, que era até a Duca de Caxias. No dia que as máquinas estavam lá, liguei para o prefeito, pedi se dava para descer mais 2 ruas, até a Parobé. Ele autorizou mais 2 ruas, então foi totalizado, toda ela asfaltada hoje, a Senador Pinheiro. Tem a Emílio Tagliari, a Rio Branco, que vai ser asfaltada agora, que entrou no programa Minha Rua com Asfalto. Tem a Araújo Lima, que é do bairro Vila Nova. A rua Camilo Ribeiro, do bairro Rice, toda asfaltada. A Santa Catarina, São Paulo e a R. Becker, do bairro Santa Maria, todas contempladas com asfalto. E a sinaleira entre a Paraná e a Aspirante Higiene, que era um problema aquela avenida ali. Muitos acidentes aconteciam, até atropelamento deu ali, eu recebia vídeos dos moradores,
muitas críticas no começo, briguei muito, ficamos um ano para conseguir, até nós, a Secretaria de Segurança fazia uma análise com carinho e tal, e a sinaleira está lá colocada, resolveu todo o problema. Então, assim, foi inúmeros encaminhamentos nossos que foi construído junto com o Executivo e contemplado esses bairros que há muito tempo reivindicaram. Vereador, importante então conhecer algumas das demandas que foram recebidas, né, e executadas então pelo Executivo. E o que mais de demandas assim que a gente pode conhecer que o seu gabinete recebe da comunidade? Outra coisa, Ana, que a gente recebe muito é pedido de emprego, né? Nosso gabinete recebe inúmeros currículos. Não é um trabalho, é atribuição do vereador, mas a gente faz isso com muito carinho. A gente recebe os currículos e envia para as empresas de Passo Fundo e temos sido assim, muito aceito pelas empresas. Então a gente tem conseguido muitos empregos, né? E, como eu disse, não é atribuição do vereador, mas nos faz feliz, né? Em ajudar a comunidade nesse sentido, né? De receber o currículo e encaminhar para as empresas, né? Fomos muito contemplados com isso também. Importante, legal também ressaltar que há muitas ações, projetos, programas voltados ao incentivo, né, de vagas, disponibilidade de vagas, cursos de profissionalização que a gente tem no nosso município, então tudo isso também facilita, né, a comunidade se inserir no mercado de trabalho. Vereador, e também é importante a gente destacar alguns dos projetos nesses 2 anos e meio, né, de sua autoria, que a gente pode destacar aqui. Eu queria falar também assim que nós, durante o nosso mandato, a gente fez também algumas homenagens, né? Que foi para 3 empresas, né? Uma, o LS Atacado, porque é importante a gente fazer essas homenagens para incentivar o jovem, né? O jovem a se espelhar nessas pessoas que, com o decorrer dos anos, se motivaram a montar sua empresa, a crescer, e hoje são os grandes empresários, né? Eu quero contar a história assim do LS Atacado, proprietário Luciano Biakoski e a sua esposa, a Silvana Dalmina. Ele era garçom do Natos e ela era chapeira, fazia X. Hoje eles são grandes empresários no ramo atacadista, né? de alimentos. Então, homenageei eles, de uma forma de mostrar para a comunidade que, acreditando no trabalho, a pessoa pode progredir, né? Pode ter a sua empresa. O outro foi o Crepes Lanche. Quem não conhece o Crepes? Né? Principalmente eu, quem teve a participação, quem teve a idade, quem tem 50 anos, quem não começou um namoro no Crepes, quem não ia lá assistir jogos da dupla Grenal, da seleção brasileira, né? O Crepes é outro, eles vieram do interior, né? Montaram o seu negócio próprio aqui em Passo Fundo e progrediram, né? São 2 grandes empresários hoje. O Centro Hípico Rubi, do meu colega e amigo, o Tenente Toaz, uma dedicação às crianças, né? A ensinar o hipismo. Então, é uma empresa hoje, né? Então, essas homenagens é bom para que as pessoas saibam que trabalhar, sonhar é importante, né? De ter o seu próprio negócio ali na frente. Excelente, também valorizar, né, empresas que fomentam a economia do nosso município e também geram emprego. Vereador, no segundo bloco, então, a gente segue falando sobre outras ações e iniciativas do seu mandato. Agora nós fizemos uma rápida pausa para o intervalo e já retornamos então. Fique conosco. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Retornamos agora com o segundo bloco do Câmara Entrevista, que tem como convidado o vereador Indiomar dos Santos. No primeiro bloco, então, conhecemos um pouco mais sobre a trajetória do vereador e algumas das suas ações, homenagens.
E agora, vereador, eu gostaria de conhecer um pouco mais, então, das suas iniciativas, projetos, indicações. Vamos detalhar um pouco mais do seu serviço aos telespectadores. Bom, Ana, logo que nós entramos, que foi uma dúvida para nós, que nós pegamos bem no momento que nunca tinha acontecido antes, uma pandemia, né? Uma pandemia que afetou todo o mundo. E muitas pessoas, às vezes, tiveram que escolher entre pagar os seus impostos ou botar comida na mesa, né? Estava tão difícil. Então, muitas pessoas, comerciante, empresário, a própria população mesmo, em pagar os seus IPTU, deixaram de pagar os seus impostos para tentar sobreviver. E isso se tornou uma dívida ativa na prefeitura, né? Grande. Então, eu encaminhei ainda em 2021 o Refis. O que é a Refis? É a retirada de juros e multas, né, de todo o imposto municipal, e no qual agora fomos contemplados com um projeto-lei do município, agora que vem para a Câmara, já foi aprovado, do Refis, da retirada de todos os juros e multas de todo mundo que ficou inadimplente na época da pandemia, né? Então, isso é um trabalho que vem ajudar ao comerciante, ao empresário e ao pai de família que deixou de pagar os seus tributos municipais, né? E recomeçar novamente a sua vida. Uma coisa assim que a gente tem notado, que as pessoas estão se recuperando rápido dessa pandemia, né? O povo do Rio Grande do Sul é um povo lutador, um povo que abraça a causa, que vai à luta, né? E não adianta a gente ficar lamentando as coisas, né? Que foi uma coisa que aconteceu. E esse Refis vem ajudar as empresas a voltar novamente uma vida útil, né? Ter as suas dívidas quitadas com o município e prosseguir prosperando, né? Bem importante, né, vereador? O senhor também teve outros projetos aprovados recentemente, né? Tem um projeto-lei que é colocar no calendário oficial do município o Dia da religião espírita. O que a gente tem visto há muito tempo, que essa religião espírita, às vezes, ela não é respeitada pelas demais. Bom, nós temos hoje, em 2023, né? As pessoas têm que respeitar o seu espaço, né? O seu pensamento, não só político, religião, cor, mas nós temos que ter esse devido respeito. O que eu acredito, às vezes, não é o que você acredita. Mas para nós viver em uma situação assim de irmandade, a gente tem que acreditar, cada um, no que acredita, na sua religião, né? Então foi aprovado aqui por 21 votos, né, o Dia da Religião Espírita. Hoje eles podem comemorar, né? Tem o seu espaço, todo mundo tem o seu espaço, né? Muito bom. Inclusive, recentemente tivemos uma audiência pública justamente para discutir isso, né? A intolerância, né, religiosa, que infelizmente é um fator aí na nossa cidade, né, vereador? Portanto, então, esse projeto, assim, para dar espaço, né, às demais religiões. O que mais que a gente pode destacar, vereador? A minha passagem pela presidência, né? Sabe, Ana, me assustou um pouco, foi bem na época da política, que estava polarizado entre o lado B e o A, e sabe que nós temos 21 vereadores aqui, cada um tem a sua bandeira, né? E essa eleição desse ano foi uma eleição diferente, diferenciada, com agressões, com cada um com a sua razão, e eu fui presidente da casa bem na época da eleição. E eu acredito que consegui manter a unidade de todos os colegas, né? Com muito diálogo, não foi fácil, mas com muito diálogo, explicando que cada um tem um pensamento, cada um tem que ser respeitado, o lado A e o lado B, né? E o que interessa é o bem comum da nossa comunidade. Às vezes, como sempre tenho dito, e eu cito mais uma vez, o que é bom para ti, às vezes não é bom para mim, mas nós temos que respeitar, temos que aprender a viver no nosso espaço, né? E fazer o nosso convívio familiar, nossos amigos, né? E a mesma coisa é torcer por futebol. Às vezes eu torço por Inter, por Grêmio, mas não quer dizer que tu é minha inimiga, nós somos amigos. A corneta tem que existir? Tem, mas uma corneta sadia, né? Que mostre para a comunidade, em primeiro lugar, é a amizade. E a política não é diferente. Nós somos inimigos na hora da eleição, e nem inimigo, nós somos adversário.
Depois se passou, somos todos amigos, porque todos nós pensamos no bem comum da nossa sociedade. Então isso eu fiz como presidente da casa. Gostei muito dessa nova experiência e também eu sempre tenho que agradecer aos colegas, amigos, funcionários de quadro, que me ajudaram muito, né? Sem eles não conseguiria. Inclusive vocês aqui da imprensa, né? Que nos ajudam muito. Então isso me fez com que eu tivesse a minha passagem na presidência com chave de ouro, né? Excelente. Vereador, também puxando um gancho, já que é uma grande responsabilidade, mas também as dificuldades, né? Assim como vereador, como presidente. Então, assim, gostaria de entender, né, como, em questão, principalmente quando há projetos polêmicos, discussões, às vezes um pouco mais, né, acaloradas, assim, como que o senhor lida com os conflitos no parlamento, porque eles existem, né? Sim. Teve um projeto-lei há poucos dias agora aí, que foi uma polêmica, o subsídio, né? Porque nós tivemos um entendimento e a oposição tem outro. E muitas vezes a oposição, eles esperam um projeto desses para discutir, né? Para tentar desvirtuar do que significa o subsídio. O subsídio para nós era por quê? Atravessamos a pandemia e o transporte coletivo, que eu tinha transporte, foi uma mais afetada que teve. Porque ficou totalmente, não podia andar aglomerado nos ônibus, os ônibus diminuíram o pessoal que andava de ônibus, né? Muita gente começou a andar de aplicativo, de Uber, né? Então, assim, diminuiu muito. Evidentemente que o transporte teve uma baixa, né, de pessoas, de usuários. E com isso, a arrecadação, né? E o que é o subsídio? Que nem colegas foram para Araucária, o valor do transporte era R$ 1,20. Por quê? Porque lá já é subsidiado. E não é 9 milhões, já está em 23 milhões. Por isso que o preço é bem diferente do daqui, né? E outras cidades grandes, o subsídio já existe, por isso que a passagem é mais barata. Então nós sabíamos que com o subsídio iria impactar muito, não só em baixar a passagem, como baixou em 55 centavos. Mas não iria aumentar, que estava para aumentar para R$ 6,80. E como disse, é um dever do município dar o transporte público. É um dever e obrigação do município. Quantas empresas já fecharam aí de transporte, inclusive a Transpasso, né? E muita gente disseram, mas faz licitação, mas não há tempo hábil para fazer licitação. E qual é a empresa que iria querer vir nesse momento tão difícil que está o transporte para nossa cidade? Então, por isso que eu fui a favor do subsídio, para favorecer o estudante, para favorecer a comunidade, o empresário, né? o pequeno investidor, que isso impactar muito no bolso de cada um, cidadão de Passo Fundo. Então, isso que me fez eu votar a favor do subsídio. Excelente. Vereador, é importante destacar também, né, a sua participação nas comissões, que também são ações muito importantes da Câmara Municipal. A nossa comissão é a Comissão de Finanças, que é onde tem o impacto financeiro em tudo do Executivo, né? E participa eu, o vereador Gil, o Meirelles e o vereador Candeias, né? E o Ruhu. Gleison. Então, a gente tem feito um trabalho assim, de analisar antes todas as propostas, quando vem os projetos do Executivo, mas eu tenho dito assim que nós temos uma harmonia entre nós, né? Uhum. E tem passado projetos assim que impactam muito na vida de cada cidadão de Passo Fundo. Às vezes tem um voto ao contrário, dois, mas tem debatido muito, né? A gente debate muito se é bom para a comunidade, se não é, né? Mas todos os projetos que são bons para a comunidade, que ajudam a comunidade, nós com certeza estamos votando favoráveis. Uhum. Mas é uma comissão que requer aí bastante responsabilidade, é um dos assuntos bem pertinentes, né? Sobre finanças, sobre autorização para várias questões, né, vereador? O importante, assim, que o Executivo tem profissionais muito técnicos e eles cuidam muito, né, que não pode passar do valor de pagamento de funcionários, tem um teto para tudo, né? Então já vem praticamente pronto o projeto lá, basta só nós analisar nas comissões e dar o parecer nosso, né? Excelente.
Vereador, então a gente tem mais aí um tempinho de mandato, né? Já se passaram 2 anos e 7 meses. Podemos conhecer então o que o senhor fez até aqui, mas eu quero saber também quais são os seus próximos projetos, seus próximos passos, assim, para esse resto de mandato. Bom, tem muitas demandas ainda, né? A comunidade nos pede muita coisa, nosso gabinete. A gente tem um acesso em todos os bairros e tem muitas demandas que nós estamos encaminhando, principalmente pavimentação de ruas, que há muito tempo as pessoas nos bairros, principalmente, esperavam por isso. Muita gente diz às vezes, mas asfaltar a rua, o que é? Mas asfaltar a rua só quem vive no bairro para saber, né? Eu nunca me esqueço do Oswaldo Gomes, quando foi prefeito a primeira vez, que ele ficou o prefeito do asfalto, né? E um dia uma pessoa chegou para ele e disse, prefeito, mas o senhor só asfalta a rua? A gente não come rua. E ele disse, mas come barro, come terra, né? E é verdade. O que as pessoas querem hoje? Uma qualidade melhor de vida para viver. Então, muitas das demandas ainda são serviços gerais, assim, coisas que às vezes passam despercebido, mas faz muita diferença para aquela comunidade. Uma outra coisa importante também, a pessoa fala em geração de emprego, mas em Passo Fundo aqui, a maior oportunidade que nós temos de emprego, agora do Café com Emprego que teve, tinha 800 vagas, apareceu 250 pessoas. E outra coisa importante que o prefeito fez agora foi a Escola das Profissões, que às vezes a pessoa quer a vaga, mas a pessoa não está habilitada para aquela vaga. Então as pessoas têm a oportunidade de fazer um curso ali, escolher uma profissão, se formar, se aperfeiçoar, né? E procurar o que ela procura mesmo, o seu emprego, né? Que campo de trabalho temos bastante aqui, graças a Deus. Perfeito. Muitas demandas, muito trabalho a ser feito ainda, então, vereador. Bastante. E o senhor pretende concorrer ao próximo pleito? Bom, como a gente diz, a gente quer sair da política, mas a política não sai da gente, né? E a gente depende do grupo de amigos. Eu tenho um grupo de amigos muito grande que me dá esse suporte técnico, né, para que a gente faça esse trabalho. Então, eu acho que temos muito ainda para fazer, e no mandato só a gente não consegue, né? E automaticamente eu vou colocar meu nome mais uma vez à apreciação da comunidade. Esperamos o aval da comunidade, né, que tudo que tu faz depende das pessoas, né? E vamos colocar o nome mais uma vez a esse pleito, à disposição. Muito bem. Vereador, então vamos chegando aí ao fim, né? Mas gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, assim, quais são as principais dificuldades que o senhor encontrou, assim, como vereador, né? Primeira vez eleito. Em primeiro lugar, tem pessoas às vezes que não sabem o objetivo que o vereador faz. Então nos pedem coisas assim que às vezes não está no nosso alcance, né? Como um exemplo, um exame que é agendado pelo Estado, eles acham que o vereador às vezes tem força para mudar, para passar eles na frente. Nós não temos essa. Que bom se tivesse, né? Mas também imagina se todos fizessem também, nós tiraria alguém da fila para colocar outro, também é errado, né? Na central de vagas, às vezes, de crianças que às vezes estão na fila para as escolas, muita gente ligam para a gente achando que o vereador tem como agilizar, sabe? Então, isso aí é ruim, que a gente não tem esse poder de fazer isso, né? E muitas outras coisas que pedem para a gente que está fora do nosso alcance. Que bom se a gente pudesse resolver tudo, né? Muitas vezes depende do governo do Estado, do governo federal, né? É como a gente queria mudar a política, né? Mas essa é a dificuldade. E outras, muitos colegas, às vezes, que são totalmente partidários. Às vezes vem uma coisa boa do executivo, mas mesmo que são bons, porque eles são contra, eles votam ao contrário. Isso é errado, porque essa é a política ruim, a política de partido, né? Como se tivesse 2 partidos, só um para um lado e outro para o outro. Nós temos que reprovar tudo porque nós queremos chegar ao poder no próximo ano. Isso é a dificuldade que eu achei. Que, olha bem, eu sou do partido Solidariedade, mas eu nem sei se uma partida é esquerda ou direita, né? Eu me preocupo com o meu trabalho, é com as demandas da comunidade. Eu sofro às vezes quando não consigo resolver um problema. Eu sofro junto, porque eu sei que antes disso eu já fui eleitor. Eu já confiei em político, né? E muitas pessoas às vezes confiam na gente para resolver um problema deles. E o problema às vezes é pequeno, mas se torna grande porque não depende só da gente, né?
Muitos desafios, né, vereador? Então esse é o desafio maior, mas que a gente acredita que aos poucos, com indicações, com sugestões, a gente vai mudando. Muito bem. Vereador, vamos chegando então ao fim da edição de hoje. Se o senhor quiser deixar algum recado para a comunidade. Eu, em primeiro lugar, agradecer o convite, né, por participar desse papo, né, e dizer que a gente está à disposição para construir uma campanha, uma campanha cada vez melhor de ajudar o próximo, né, que eu acho que é só assim que a gente vai ser alguém na vida, quando a gente pensa no próximo, né, e é o trabalho do vereador. Nós estamos aqui destinado a trabalhar em prol da nossa comunidade. Eu sempre digo, eu não sou vereador para discutir política, que eu talvez conheça menos do que qualquer cidadão. Eu sou um vereador para discutir demandas, né? Para ajustar, para, junto com o executivo, a gente conseguir resolver problemas, que tem muitos. Quanto mais cresce a cidade, mais problemas tem, né? E a gente está aí para cada vez melhorar, né, com indicações, com projetos, né, mas principalmente para melhorar a vida de cada um de vocês que nos confia o voto. E esse é o trabalho do vereador. Excelente. Vereador, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, por esclarecer mais do seu trabalho, das suas ações, né, e da ação aí, da atuação do vereador. Muito obrigada. Obrigado. E obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Esse foi o Câmara Entrevista de hoje. Uma boa noite e até a nossa próxima edição.